Graça e paz, povo da cruz, estamos indo para o nosso 26º episódio da nossa série de devocionais Vivendo Provérbios, um capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E hoje nós vamos tratar sobre a loucura da insensatez. E o nosso texto-chave é Provérbios 26:11. Assim como o cão volta ao seu vômito, o tolo repete sua insensatez. Provérbio 26, pessoal, é um alerta fortíssimo, direto e profundo sobre o que é a insensatez e o que ela faz. O capítulo revela que a maior tragédia da vida não erra, é repetir o erro conscientemente. O insensato descrito aqui não é alguém que não sabe, mas alguém que sabe e não muda. Então hoje nós veremos como a insensatez se instala, como ela se repete, como ela destrói relacionamentos e oportunidades e como Deus nos chama a uma vida de sabedoria real. O nosso primeiro ensinamento é: a insensatez é um ciclo vicioso. O tolo repete sua insensatez. A pessoa insensata, ela erra e repete o erro, ela sofre, ela promete mudar, ela volta ao erro e sofre novamente. É um ciclo repetitivo. A tolice não é falta de informação, é falta de transformação, mudança de mente, tá? Uma vida sem reflexão é uma vida condenada à repetição. Você consegue observar toda a nossa construção desde o primeiro dia do nosso devocional até o dia de hoje, como é que o autor de Provérbios ele vai trazendo uma construção de sabedoria para uma vida inteira, para a glória de Deus. Nosso segundo ensinamento: a insensatez distorce a realidade. Há muitas que ele dá mais esperança para o tolo do que para quem se considera sábio demais. Esse é o verso 12. Quando alguém acha que já sabe tudo, ela não ouve, ela não aprende, não recebe conselho, não aceita a correção e não enxerga os seus erros. A ilusão da autossuficiência é pior que a própria ignorância. Quando a pessoa tem uma dura cerviz, uma altivez, uma arrogância, uma prepotência, ela já sabe tudo, nada mais ela aprende. Tudo ela já sabe, ela já tem conhecimento de tudo e ninguém tem a capacidade de poder acrescentar na vida dela, ninguém tem a capacidade de poder gerar mais conhecimento para a vida daquela pessoa. Então, essa atitude dessa autossuficiência, que ela sozinha é o suficiente para ela mesma, é pior do que a pessoa ignorante que não tem o conhecimento. Ensinamento 3. A insensatez é alimentada pela preguiça. Os versos 13 e 16 descrevem o preguiçoso. Ele cria desculpas, ele inventa justificativas, realiza sua falta de ação. Na verdade, ele racionaliza a sua falta de ação e vive preso à procrastinação. Esse racionalizar a falta de ação, ele traz um entendimento que a falta de ação dele está correta. E esse entendimento o cega tanto que para ele aquilo é verdade. E ele acaba vivendo preso dentro dessa procrastinação. E sempre deixar para amanhã, sempre deixar para amanhã, sempre deixar para amanhã, sempre deixar para amanhã. E isso é a atitude de pessoa insensata, alimentado pela preguiça. E a gente já falou sobre preguiça nos nossos devocionais anteriores, é só procurar ser edificado por ele. O verso 16 ele vai nos concluir. Preguiçoso se considera mais sábio. Ou seja, a pessoa insensata, ela começa a criar argumentos para defender a sua paralisia. É o que eu falei anteriormente. A pessoa ela vai racionalizar, ela consegue fazer, ela dá nó em pingo d'água, ela dá uma volta para provar para a pessoa que está ouvindo que a procrastinação e a preguiça dela é aceitável. E ela não consegue, todo mundo está enxergando isso, mas a pessoa não consegue enxergar porque ela é prepotente, arrogante, ela é insensata. Ela cria um argumento para defender porque ela está parada. O que a pessoa precisa fazer? Se arrepender,
confessar o seu pecado, porque as pessoas que estão olhando para Cristo não têm essa atitude. E quando fala de olhar para Cristo, é permanecer em Cristo. O ensinamento 4, a insensatez é infectada pela maledicência. Verso 20 ao 22, sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador cessam as brigas. O capítulo mostra que fofoca e intriga alimentam conflitos. E o insensato, ele fala demais, ele espalha contendas, não guarda segredos e exagera nas histórias. Palavras tolas têm poder destrutivo, que é a maledicência. É um pecado muito sutil na vida dos crentes, na vida das pessoas, do ser humano. Porque a pessoa ela é muito inclinada a falar mal da outra pessoa no argumento que ela só está comentando uma atitude errada. E essa maledicência, ela é um vírus muito infeccioso que ele começa a pegar em todo mundo que está na volta. E sabe quando ela apaga? Quando encontra uma pessoa que tira a lenha do fogo. Quando a pessoa fala assim, cara, isso é pecado. Ou, não, eu não quero falar de fulano. Se é pra gente conversar sobre isso, eu não quero. A gente pode conversar sobre qualquer outro assunto, mas sobre maledicência. Mas isso não é maledicência, que é maledicência muito sutil. Uma sutileza que você nem imagina. Então assim, é muito, muito sutil. E às vezes, você precisa identificar se é hora de você ficar em silêncio e não comentar nada, ou de falar assim, sobre esse assunto eu não quero comentar. Gente, vamos conversar sobre outra coisa? Entende? Porque palavras tolas têm poder de destruir. Quinto ensinamento, a insensatez se esconde atrás da hipocrisia. Os versos 23 e 26 falam sobre isso, né? O texto mostra o perigo do hipócrita, porque ele fala com bajulação, ele esconde as suas intenções, ele disfarça a maldade, ele manipula os corações. Essa é a pessoa hipócrita, que fala que deve ser vivido, mas ele mesmo não vive o que está pregando ou o que está dizendo. A pessoa vive com bajulação, ela vive escondendo qual é a real intenção dela. Ela disfarça a maldade do coração dela ao ponto de manipular os corações através do espírito de Jezabel. A insensatez não é apenas ignorância, é também falsidade. Deus chama isso de lábios ardentes encobertos com um coração perverso. Por isso você e eu precisamos buscar espírito de sabedoria, de discernimento, de entendimento e de intenção do Espírito, para conseguirmos identificar ambientes onde reina a maledicência, onde os hipócritas estão imperando, são imperadores ali naquele ambiente e manipulam os corações dos que estão à volta. Quer acabar com isso? Olhe para Cristo. Porque Cristo é a sabedoria encarnada que quebra todo esse tipo de ciclo. Jesus não apenas nos ensina a sabedoria, ele é a própria sabedoria de Deus. Vai lá, abre 1 Coríntios capítulo 1, verso 24 e vê o que está escrito. Com Cristo, os ciclos são quebrados, os padrões começam a mudar. Tolices são substituídas por entendimento que faz crescer. Caminhos tortos começam a ser endireitados, porque Jesus nos liberta do ciclo da repetição e nos conduz a uma real maturidade. Ele não condena, Jesus transforma. Aproveite essa vida, esse tempo, para que ele transforme a sua vida. Porque depois da morte, aí vai vir o julgamento do justo juiz. Então identifique ciclos de repetição na sua vida. Pecados, hábitos, atitudes, padrões emocionais. Peça ao Espírito Santo revelação sobre áreas dessa cegueira. A insensatez, muitas vezes, é invisível para quem a pratica. Aceite correção, porque a correção salva vidas. A maturidade começa quando você permite ser corrigido. Evite ambientes e pessoas que alimentam tolices. A sabedoria exige afastamento de vozes destrutivas. Pare de repetir padrões que Deus já te mostrou que não funcionam. Pare de voltar ao próprio vômito. Pare de justificar atitudes tóxicas.
Pare de resistir à correção do Senhor. O ciclo só termina quando você decide encarar a verdade. Ponto final. Deus está te chamando para sair da repetição e entrar numa plena transformação. Você não está preso à insensatez, você não é escravo do passado, você não é condenado a repetir falhas. Jesus quebra ciclos que pareciam ser eternos na sua vida. Deus quer fazer algo totalmente novo na sua vida, mas você precisa confessar, você precisa se arrepender e você precisa trilhar um novo caminho. Como nós lemos a palavra, vá e não peques mais. Quando Jesus abre os nossos olhos, arrebenta as nossas correntes, nos liberta da escravidão do pecado, ele diz, agora vai, cara, e não peca mais. Senhor, nos liberta de todo o ciclo dessa insensatez, dessa hipocrisia, dessa manipulação, dessa maledicência. Revela áreas escondidas dentro do meu e do nosso coração. Nos dá sabedoria para mudar, força para obedecer e humildade para aprender. Tira de mim, tira do meu irmão, tira de nós a repetição tola e coloca em nós um espírito de entendimento. Em nome de Jesus. Amém.